Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Leslie, sejam bem-vindos aqui ao Fortnite em português e vamos trazer algumas notícias aqui para vocês, algumas estatísticas sobre a próxima rodada de São Francisco. Vamos lá, venha comigo. É o seguinte, São Francisco na rodada passada, após a vitória contra Seattle e pelos resultados, obviamente, principalmente a derrota de Green Bay Packers, o São Francisco conseguiu, se classificou para os playoffs, conseguiu o seu spot para os playoffs, como as pessoas colocam. Isso é muito importante. Não foi Dallas, tá, que o Dak é candidato a MVP. Não foi Filadélfia, que era o melhor time da liga, e na verdade eu ainda considero um dos melhores, que se classificou primeiro. Não foi Patrick Mahomes, que se classificou primeiro. Foi Brock Purdy e São Francisco 49ers. Pois bem, por que isso é importante? Isso relaxa o time? Relaxa. Então quer dizer que você precisa ter um pouco mais de afique e convencer os jogadores que precisam colocar ali para conseguir o seed 1, mas já está classificado. E nessa rodada agora, no domingo, vai jogar às 6 da tarde, mais ou menos 6 da tarde, contra o Arizona Cardinals em Arizona. É um jogo perigoso, eu vou trazer para vocês por que esse jogo é perigoso. Veja bem, o jogo contra a Arizona é um jogo divisional, e toda vez que tem divisional, os times melhoram contra seus adversários de divisão. Eles se conhecem melhor, vão se trazendo de forma melhores, então os jogos são apertados. Vamos trazer como exemplo o jogo de Seattle, o último jogo, São Francisco, 28-14. Quem viu lá, não foi 28-14, mas não foi tão simplesinho assim o jogo não, tá? Drew Lock jogou em vez do Geno Smith, que era reserva, e deu um certo calor ali no início do jogo, o jogo ficou empatado. O que acontece é o seguinte, você não vai achar que um jogo divisional ele vai ser fácil. As equipes se conhecem, jogam 2 vezes por ano juntas, ida e volta, em casa e fora. Então os jogadores se conhecem o esquema, isso vai sendo aprimorado. São Francisco jogou contra o Pete Carroll, que conhece São Francisco muito bem, conhece o Kyle Shanahan muito bem, e você sabia que ia dar uma dificuldade. O que aconteceu ali? É porque ali eu vou dar um mérito muito grande para o Kyle Shanahan, mas eu dou um mérito muito grande também para o Brock Purdy, porque ele tem tido pouco mérito ali, que a gente tem visto nos próprios analistas, inclusive o Cam Newton foi péssimo. Péssimo não, porque acho que o Brock nem ligou, mas o que acontece é o seguinte, Pete Carroll falou, não, eu tenho o blueprint de Brock Purdy, ele ganha jardas após a recepção, não é? Enfim, falou um monte de coisa e ele colocou ali Jamal Adams ali perto dos linebackers, impediu realmente as jardas, os passos curtos com jardas após a recepção, é um fato. Só que aí o que acontece? O Brock Purdy deu a volta nele lançando bolas longas. Lembre-se, ele tem a maior porcentagem de passes, ele lidera a liga em passes completos, em porcentagem de passes completos, para a bola viajando mais de 20 jardas, 60 e poucos por cento, 66 se eu não me engano. Então, ele passa longo. Você abriu aqui, ele vai jogar do outro lado. Tá? Deebo Samuel correu, ele foi lá e lançou. Inclusive, o passe do Deebo Samuel tem uma análise, tem um outro vídeo, tem outro canal na internet que ele fez análise da jogada em si e mostrou que há uma certa improvisação e há a mentalidade do Brock. O Brock percebeu que o Jamal Adams não ia pegar o Deebo Samuel e lançou para ele em profundidade. A mesma coisa, a bola contra o George Kittle, do TD do George Kittle. Então não é assim que funciona. Só que o jogo divisional é um jogo perigoso. Kyler Murray, que vai jogar, é um QB móvel e São Francisco tem dificuldade contra QBs móveis. Veja que as principais jogadas de Jalen Hurts e do próprio Drew Lock foram em movimento. Então, é a maior dificuldade da defesa de São Francisco. Muito embora, como é divisional, eles conhecem melhor o Kyler Murray e sabem mais ou menos como o Kyler Murray especificamente se movimenta. Agora, nós vamos ver se isso funciona muito bem com São Francisco, vai ser no jogo contra Baltimore daqui a 2 semanas. O que acontece é o seguinte, por que eu estou trazendo isso tudo com relação a Arizona? Arizona é um jogo divisional, vai ser um jogo difícil, mas é um jogo extremamente importante principalmente para São Francisco. Para Arizona não, que não tem mais aspirações, está praticamente desclassificado. Mas eu acho que até matematicamente vai estar se perder o jogo. Mas o que acontece? São Francisco pode ganhar a divisão. E por que é importante ganhar a divisão? Porque você garante um jogo em casa. Pelo menos um jogo em casa. Tá? Embora São Francisco tenha jogado muito bem dentro e fora de casa,
jogar em casa é sempre mais importante, principalmente quando você joga com algumas equipes, como por exemplo Dallas e Filadélfia, que tem um desempenho muito melhor em casa do que fora de casa. Então, é muito importante você tirá-los, esses times, do conforto e você poder jogar. Então, São Francisco ganhando aqui de Arizona, nesse domingo, vai ganhar o divisional e rumo ao seed 1 e jogar em casa. Se São Francisco tiver a possibilidade de jogar todos os jogos em casa, inclusive a final da NFC, sejamos sinceros, os times, é claro, pode perder, porque pode acontecer tudo, mas é muito mais difícil que você bata São Francisco nessas condições, tá bom? É isso aí, gente. Até a próxima, se Deus quiser.